Olá, aqui é o professor Edgar. Esta videoaula é uma videoaula piloto de diversas que virão sobre a plataforma Tinkercad. O que é Tinkercad? É uma plataforma desenvolvida pela Autodesk, disponibilizada gratuitamente online para alunos, professores e hobbyistas que querem fazer ensaios e desenvolver projetos em dois grupos importantes: desenho 3D e circuitos elétricos. No nosso caso aqui, circuitos elétricos. O grupo circuitos elétricos está denominado como Circuits, que trata da simulação de circuitos elétricos, incluindo eletrônica analógica, digital e o Arduino. O link para acesso é esse aqui: tinkercad.com. O que significa Tinkercad? CAD é o nosso velho conhecido desenho auxiliado por computador. Tinker refere-se a construção, reparos ou simulação de coisas, no nosso caso, circuitos elétricos. Nesta videoaula 1, vamos chamar de videoaula inaugural, vamos aprender a acessar o site, como criar uma conta, como iniciar um projeto. Vamos explorar a área de componentes, especificamente denominada biblioteca. Vamos utilizar o multímetro num circuito bem simples, que é uma associação em série e em paralelo de resistores. Quando eu abro o site, eu tenho essa tela. Tenho duas opções: uma para conta já existente e outra para criar conta. Vamos criar uma conta. Eu vou usar esta opção. Clico e eu tenho duas opções aqui. Eu vou usar esta opção, que é a criação de conta com e-mail. Ao clicar aqui, já me aparecem as telas de um formulário. Então, essa primeira tela, a gente pode perceber que não vai haver dificuldades para criar a conta. Então, eles estão pedindo aqui região, data de nascimento, e é só clicando em Next ou Próximo que eu tenho as telas que vão complementar o meu formulário para a criação de conta. Vamos voltar aqui ao site. E eu vou entrar na minha conta. Sign in. Vou usar esta opção. Eu criei utilizando o e-mail. Como eu optei por registrar usuário e senha no computador, então já me aparece aqui esse campo preenchido. Clicando em Next, eu já tenho a senha registrada no computador. E aqui abre a minha conta. Eu vou usar esse grupo aqui, ó. Vou utilizar esse grupo, Circuits. E aqui vai me aparecer uma tela padrão. Vou clicar aqui para criar um novo projeto, um novo circuito. Clicando aqui, então me aparece a área de trabalho, onde eu vou inserir componentes, e aqui a biblioteca. Vamos dar uma explorada aqui. No momento, o foco dessa videoaula são esses componentes aqui. Aqui são os componentes básicos e aqui os componentes que compõem a biblioteca. Starters, nós vamos ver mais adiante. São componentes que estão montados dentro de componentes. Vamos explorar isso mais adiante. Por enquanto, o foco é aqui. Eu vou clicar All e vamos ver aqui a quantidade de componentes que possui a biblioteca.
protoboards, aqui temos o Arduino, instrumentos, amplificadores operacionais, transistores e aqui circuitos digitais. Muito bem, eu vou criar um projetozinho com 3 resistores associados em série e 3 resistores associados em paralelo. Só que eu vou criar em cima de um protoboard. Eu tenho 3 opções de protoboard. Eu vou escolher essa aqui. Eu tenho protoboard normal, mini protoboard e protoboard pequeno. Só clicar aqui, ele já me aparece, já está disponibilizado na área de trabalho. Veja que ele tem um contorno azul. Esse contorno azul significa o quê? Que ele é editável. Então eu posso colocar um nome qualquer aqui para ele. Isso é opcional. Vamos colocar aqui teste. Clicando aqui na área de trabalho, então eu desseleciono o componente. Vamos observar aqui o seguinte. Eu tenho uma barra de scroll no meu mouse, normalmente uma roldana, que eu movimento, e eu consigo controlar o zoom do componente na minha área de trabalho. Eu quero que ele ocupe toda a área de trabalho, então eu uso esta opção. Ele ocupou a área de trabalho. Alimentação. Contactos na horizontal. Veja bem que eles aparecem na cor verde. E aqui também. Inserção de componentes na vertical. Veja que estão todos selecionados, ou seja, todos interligados. Todos esses contactos na vertical estão interligados. É um protoboard convencional. Eu vou colocar 3 resistores em série e 3 resistores em paralelo no protoboard. Clico. Pronto. Observe o seguinte, ele está num envoltório azul. Significa que ele é editável. Então eu posso alterar o nome aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui R1. E aqui eu posso alterar a resistência. Só que tem um detalhe. Do jeito que ele está posicionado aqui, não me serve. Por quê? Está tudo em curto. Então eu vou mudar a posição dele. Eu quero posicioná-lo na horizontal. Clico nele para selecionar e venho nesta ferramenta aqui, Rotate. Eu vou clicando e ele vai girando. Posicionei ele na horizontal. Vou colocar outro resistor. Só que dessa vez, ao invés de usar a ferramenta Rotate, eu vou teclar a letra R do meu teclado. Eu vou teclando e ele vai rotacionando. E posiciono ele aqui. Colocar outro componente. Mesma coisa. Eu vou colocar agora 3 resistores em paralelo. Resistência entre esses pontos aqui, ou seja, da associação 3K, estão em série. E aqui estão em paralelo, 333 ohms. Vamos observar que esses resistores são de 1K. Então, se eu clicar num desses resistores, então aparece aqui, ó. E eu posso editar. Vamos colocar aqui, por exemplo, R2. No momento, não é tão importante eu colocar o label. Nós vamos ver mais adiante o porquê é interessante colocar o label
Isso principalmente quando nós formos exportar o circuito. No momento não há necessidade, mas eu só estou mostrando como que se procede se eu quiser colocar um label. Nada impede que eu coloque o label. Eu vou colocar agora um multímetro para medir a resistência da associação. Então, eu vou colocar um multímetro aqui e outro multímetro aqui. Observe que ele está selecionado, então eu posso fazer a modificação da configuração do multímetro. Neste caso, eu quero medir resistência, então eu venho aqui, clico em resistência. Observe que está selecionada, o multímetro está selecionado para medir resistência. Mesma coisa aqui, clico e vou medir resistência. Borne negativo, a hora que eu aproximo o cursor, já aparece a identificação do borne e o borne positivo. Vou ligar daqui até aqui. Observe que a linha, o fio, está com um contorno azul, então ele é editável. Eu vou trocar a cor dele, preto, e aqui, vermelho. Vou colocar aqui os terminais do meu ohmímetro. Aqui no caso ele está operando como um ohmímetro, mas não vou mudar a cor. Se eu simular, eu vou ter 3K aqui e 333 ohms aqui. Então vamos lá. Começar a simulação, 3K, 333 ohms. Muito bem. Eu vou mudar o valor de um desses resistores aqui. Por exemplo, esse do meio. Eu vou clicar e vou mudar para 680 ohms. O que vocês vão observar é que já me aparece aqui o valor da resistência equivalente, 2.680 ohms. E o mais interessante é que ele já está sendo identificado com código de cores. Vamos colocar aqui, por exemplo, selecionar, colocar, por exemplo, 390 ohms. Observe, já está identificado com 390 ohms, 2,39 kΩ. 1K mais 1K mais 390 ohms. Vou colocar aqui 47 ohms. Identificado com código de cores. A leitura, 43. Por quê? Propriedade de uma associação paralela. A resistência equivalente é sempre menor do que o menor dos resistores associados ao circuito. Está aqui, então. Simulação. E agora eu posso alterar valores e observar os resultados. Muito bem. Aí surge uma pergunta. O circuito está salvo? À medida que eu começo a construir alguma coisa na área de trabalho, automaticamente ele já salva na minha conta. Vamos ver? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Ele cria um nome aqui, ó. Um nome fictício qualquer, nome doido, né? Vamos ver como é que a gente altera isso aqui. Ó, observe que está aqui o meu circuito, ó. Ele aparece aqui. O nome que foi dado. Eu tenho essa opção aqui, ó, Tinker This, e clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho uma opção de simular. Vou simular
o meu circuito. Porém, eu não tenho condições de fazer alterações aqui, ó. Não é possível editar. Então, eu tenho que utilizar esta opção. Ou eu clico aqui, ou o que eu posso fazer, voltando ao circuito original, eu posso clicar diretamente aqui, ó. E eu posso fazer as alterações que eu quiser. E, inclusive, alterar o nome. Vamos colocar aqui associação. Vamos lá. Associação de resistores. Vamos voltar. Está aqui, a associação de resistores. Então, ela já está criada na minha conta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do site, da minha conta, e vou fazer um novo login. Vocês vão observar que vai aparecer aquele circuito que eu acabei de criar. Eis aqui, associação de resistores. Clicando aqui, opção de simular, ou vou direto aqui para a opção de simular e editar também. Vamos colocar aqui, por exemplo, 100 ohms. Vamos simular. Veja bem que agora eu tenho 100 ohms em paralelo com 47 ohms em paralelo com 1K. Se eu fizer as contas, eu vou ter esse resultado aqui. Muito bem. Eu fiz essa alteração para mostrar o seguinte. A partir do momento que eu fiz essa alteração, quem vai valer agora é essa última alteração. Então, vamos voltar. Voltei à tela inicial. Quem está prevalecendo, então, a última alteração. Pessoal, nesta aula inaugural, era isso que eu queria passar para vocês sentirem como é fácil utilizar o Tinkercad e como ele é útil para a fixação de conceitos. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!